Imagine só! O homem que mudaria a história para sempre, o grande César Augusto, nasceu em um dia especial, 23 de setembro de 63 a.C., do coração pulsante de Roma, o Monte Palatino. Não era apenas mais um nascimento, era o início de uma era que transformaria o destino de um império. Naqueles tempos, a República Romana respirava glória e ambição, e cada nome carregava o peso de um legado. Entre tantos títulos e honrarias, um se destacaria acima de todos: Augusto, um nome escolhido com propósito, forjado para eternizar a grandeza de quem se tornaria o primeiro imperador de Roma. Mas quem era, afinal, esse homem antes de se tornar lenda? Seu nome de batismo, Caio Otávio, ou para os mais próximos, Otaviano, já anunciava sua ligação com uma família de tradição, os Otávios, uma linhagem respeitada, embora não pertencente à elite senatorial. Seu pai, Caio Otávio, era um homem de origem equestre, prova de que o mérito em Roma podia elevar até aqueles que não nasciam entre os poderosos. E sua mãe, Ácia Balba, filha do prestigiado Marco Ácio Balbo, trazia no sangue a nobreza de uma família que servirá a República com distinção. Otaviano cresceu em uma Roma que fervilhava de contradições. A cidade, outrora um modesto assentamento no Lácio, havia se expandido até dominar o Mediterrâneo, vencendo rivais como Cartago e subjugando territórios da Gália à Grécia. Mas essa grandeza tinha um preço. Enquanto a elite desfrutava de suas vilas nos arredores de Roma, a República se debatia em crises políticas e guerras civis. Foi nesse cenário tumultuado que o jovem Otaviano perdeu o pai cedo, aos 4 anos, ficando sob os cuidados da mãe e do padrasto, Lúcio Mário Felipe, um aristocrata que, apesar das reservas, não pôde ignorar o potencial daqueles olhos determinados. A infância de Otaviano foi marcada por privilégios e perdas. Criado entre a propriedade familiar em Velitras, a poucas léguas ao sul de Roma, e a agitação da capital, ele aprendeu cedo o valor da resiliência. Aos 12 anos, já demonstrava uma maturidade além da idade, como quando, após a morte da avó Júlia, irmã do próprio Júlio César, pronunciou um elogio fúnebre que deixou todos impressionados. Pouco sabia ele que aquele gesto era apenas um prenúncio do que viria. Seu destino estava entrelaçado ao de César, e Roma nunca mais seria a mesma. A república que Otaviano herdou era um gigante com pés de barro. Após séculos de conquistas, desde as guerras púnicas até a dominação da Península Ibérica e do Oriente, Roma se via dividida entre generais ambiciosos como Mário e Sula, cujas disputas mergulhavam a cidade em sangue. Era um tempo de oportunidades para quem soubesse aproveitá-las, e Otaviano, com sua linhagem estratégica e sua inteligência afiada, estava prestes a provar que nasceu para mais do que apenas sobreviver. Ele nasceu para governar. Eis que surge Sula, o homem que em 81 a.C., ergueu-se como senhor absoluto de Roma após esmagar seus inimigos. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem: ele renunciou ao poder em 79 a.C., devolvendo, ao menos na teoria, a República às suas antigas instituições. Um gesto que deixou a todos perplexos. Quantos generais, depois de provar o sabor do comando supremo, abdicariam voluntariamente? A resposta, como a história logo revelaria, era nenhum. Roma não estava preparada para a moderação. Ela clamava por um líder que não apenas conquistasse, mas que permanecesse. E foi nesse vácuo de poder que 3 figuras emergiram, unidas por uma aliança tão frágil quanto perigosa. Em 60 a.C., quando Otaviano ainda era uma criança de olhos atentos, Pompeu, Crasso e César formaram o que a posteridade chamaria de primeiro triunvirato, um pacto não oficial mas mortal. Pompeu, o Magnus, já era lenda, havia dominado o Oriente, subjugado reinos e trazido riquezas que faziam os cofres de Roma transbordar. Crasso, o homem mais rico da República, provara sua astúcia ao esmagar a revolta de Espartaco, transformando escravos em cadáveres e medo em respeito. E então havia César, o genro de Sina, o sobrinho de Mário, o homem que, mesmo exilado e perseguido, voltará para reconquistar seu lugar ao sol. Enquanto Otaviano crescia sob o olho vigilante da avó Júlia, irmã do próprio César, os 3 homens reescreviam as regras do jogo. Crasso, ambicioso demais, marchou contra os partas em 53 a.C. e encontrou não a glória, mas a morte em Carras, numa derrota tão humilhante que Roma tremeu. Pompeu, outrora intocável, via sua estrela palidecer enquanto César, na Gália, tecia uma rede de vitórias que estendia os domínios romanos até o Tiênio, onde as brumas da Britânia desafiavam os legiões. Em menos de uma década o equilíbrio ruíra. A República, outrora um corpo de leis e tradições, tornará-se um tabuleiro onde só restavam 2 jogadores: César, o estrategista implacável, e Pompeu,
o general que já não sabia mais o que era vencer. O Senado, cego pela inveja e pelo medo, tentou conter César. Exigiram que ele dissesse suas legiões. Proibiram-no de concorrer a um novo consulado. Era um ultimato, ou uma sentença de morte. Mas César não era homem de curvar-se a ameaças. Em janeiro de 49 a.C., com um gesto que ecoaria pelos séculos, ele cruzou o Rubicão. Alia e Acta Est disse: o dado estava lançado. E com ele o destino de Roma. Pompeu fugiu. O Oriente tornou-se seu último refúgio, mas até ali César o perseguiu. Em Farsálus, em 48 a.C., o genial estrategista esmagou as forças pompeianas numa batalha tão decisiva que o mundo antigo contive a respiração. Pompeu, traído e decapitado no Egito, tornou-se mais um fantasma da República que morria. Mas a guerra não acabará. Por 3 anos, César caçou os últimos focos de resistência na África e na Espanha, enquanto em Roma, o povo o aclamava não como um ditador no sentido que hoje damos à palavra, mas como ditador, um salvador, um pai da pátria. Em 44 a.C., ele era o homem mais poderoso do mundo conhecido. E foi então que Otaviano, com apenas 18 anos, recebeu a notícia que mudaria tudo: César havia sido assassinado. As adagas dos senadores, Bruto, Cássio e seus cúmplices, cravadas no corpo do homem que o salvara da anarquia. Mas eles não entendiam uma coisa: Roma já não pertencia aos sonhadores da República. Pertencia aos que ousavam pegar o que o destino lhes oferecia. E Otaviano, o jovem que crescerá ouvindo histórias de glória e traição, sabia exatamente o que fazer. O jogo recomeçava. E desta vez não haveria espaço para perdedores. Mas Roma não era feita de coincidências. Era forjada na ambição, no sangue e na capacidade de transformar uma crise em oportunidade. E Otaviano, aos 18 anos, com os olhos ainda ardendo da notícia que abalara o mundo, soube que seu momento havia chegado. Ele não estava em Roma quando as adagas se cravaram em César. Estava em Apolônia, na Ilíria, aprimorando o corpo e a mente para o que o destino lhe reservava. A notícia chegou como um raio. O homem que o adotará, que o elevar acima de todos, jazia morto no chão do Senado, traído por aqueles em quem confiou. Mas enquanto os conspiradores se regozijavam com seu golpe pela liberdade, Otaviano não viu uma derrota. Viu uma oportunidade. Porque Roma não era mais a república dos sonhos de Cícero. Era um império à espera de um mestre. E César, em sua última e mais audaciosa jogada, deixará tudo nas mãos daquele jovem: seu nome, sua fortuna, seu legado. Gaius Octavius não existia mais. Agora ele era Gaius Júlio César Octavianus, herdeiro de um nome que ecoava como um trovão sobre a cidade eterna. Os senadores, aqueles mesmos que sorriam enquanto afiavam suas facas, subestimaram o garoto. Achavam que ele se curvaria, que aceitaria migalhas do banquete que roubaram. Mas Otaviano não era César. Era algo pior. Era a paciência de César aliada à fúria de um homem com nada a perder. Enquanto Marco Antônio, o braço direito do ditador, se perdia em orgias e alianças duvidosas com Cleópatra, o jovem herdeiro agia. Primeiro, os fundos. César deixará-lhe uma fortuna, mas o tesouro de Roma estava nas mãos dos assassinos. Não importava. Otaviano hipotecou suas próprias propriedades, vendeu joias de família, prometeu riquezas que ainda não possuía. Dinheiro era apenas um meio para um fim: legiões. E legiões ele teria. Depois, os homens. Veteranos de César, espalhados pela Itália, ainda leais ao nome que os levará à glória. Otaviano os encontrou, olhou nos seus olhos cansados da guerra e lhes ofereceu o que ninguém mais ousava: vingança. Não por um ideal abstrato de república, não por um senado corrupto, mas pelo homem que os tornará invencíveis. E eles, que conheciam o preço do sangue, se ajoelharam. Marco Antônio, bêbado de poder e vinho, riu quando soube. Um menino com um exército de mendigos escarneceu. Mas Otaviano não era um menino. Era a encarnação de uma verdade que Roma aprenderá à custa de séculos de guerra. O futuro pertence aos que ousam tomá-lo. E quando as legiões marcharam sobre Roma, não foi como um pedido. Foi como um aviso. A república estava morta. O Senado, uma casca vazia. E os assassinos de César? Eles logo descobririam que matar um ditador era fácil. Sobreviver à sua sombra? Isso era outra história. Mas o destino não espera por ninguém. César estava morto, e Otaviano, com apenas 18 anos, não tinha tempo para lamentos. Quando a notícia chegou, ele não hesitou. Não se escondeu. Não pediu permissão. Partiu direto para Roma, como um raio cortando a noite. E o que encontrou? Uma herança que não era apenas de ouro, mas de poder. César não o adotará por afeto, embora o afeto existisse.
Adotará-o porque via nele algo que os outros não viam, a capacidade de segurar o que ele mesmo havia construído. Otaviano não herdou apenas uma fortuna. Herdou um império em chamas. Herdou legiões leais. Herdou o nome de César, e com ele a obrigação de vingá-lo. Os senadores que cravaram punhais nas costas de Júlio César acreditavam ter salvado a República. Enganavam-se. Eles mataram um homem, mas não mataram sua sombra. E agora aquela sombra tinha um novo rosto, jovem, implacável, faminto. Otaviano não era um soldado experiente. Não precisava ser. Ele tinha algo muito mais perigoso, a mente de um estrategista e o coração de um vingador. Enquanto Brutus e Cássio fugiam como ratos de um navio afundando, enquanto Marco Antônio chorava sobre o cadáver de César com palavras bonitas mas ações hesitantes, Otaviano agiu. Não havia tempo para dúvidas. Não havia espaço para piedade. Ele abriu os cofres de César, 700 milhões de sestércios, uma fortuna capaz de comprar exércitos, lealdades e, acima de tudo, vítimas. Dinheiro que César havia acumulado para esmagar a Pártia, para estender as fronteiras de Roma até onde os deuses permitissem. Otaviano não o desperdiçou em banquetes ou promessas vazias. Ele o transformou em armas, em homens, em poder real. E então veio o golpe de mestre. Enquanto Marco Antônio ainda se perdia em discursos inflamados, enquanto os conspiradores se dividiam em facções frágeis, Otaviano marchou sobre Roma, não como um suplicante, não como um herdeiro inseguro, como um César renascido. Os veteranos de César, espalhados pela Itália, ouviram seu chamado. Os clientes de Roma, temerosos do vácuo de poder, dobraram-se a ele. E o Senado? O Senado, esse corpo podre de ambição e medo, curvou-se. Em semanas, um menino de 19 anos foi eleito cônsul. Um menino que nunca havia comandado uma legião. Um menino que tecnicamente nem sequer tinha idade para vestir a toga viril. Mas Roma não estava mais para formalidades. Roma estava sangrando, e Otaviano era o único com as mãos firmes o suficiente para estancar a hemorragia. Marco Antônio, o grande general, o orador ardente, subestimou. Lépido, o velho aliado de César, achou que poderia controlá-lo. Os senadores riram. Todos riram, até o dia em que perceberam que o jogo havia mudado. Porque em 43 a.C., enquanto os assassinos de César ainda sonhavam com uma república restaurada, Otaviano, Marco Antônio e Lépido selaram um pacto que enterrou qualquer ilusão de liberdade. O segundo triunvirato. Não era uma aliança, era um ultimato. E Roma mais uma vez aprendeu pela força o que já deveria saber. Quando os lobos se unem, as ovelhas não têm escolha a não ser tremar. Mas aqui está a diferença crucial. O primeiro triunvirato foi um acordo de cavalheiros, um aperto de mãos entre homens que ainda acreditavam nas regras do jogo. César, Pompeu e Crasso se uniram por conveniência, não por sangue. Era uma aliança de interesses, não de facas. O segundo triunvirato? Foi um pacto escrito com tinta de lei e selado com o sangue da República. Não houve gentilezas. Não houve vamos tentar trabalhar juntos. O Senado, aquele corpo outrora orgulhoso, foi reduzido a um carimbo de borracha sim, excelências como desejarem. A República não foi dividida. Foi esquartejada. Otaviano recebeu o Ocidente, a África risonha de César, as ilhas estratégicas da Sardenha e Córcega, a Hispânia indomável. Lépido, o eterno coadjuvante, ficou com a Gália Narbonense, um consolo de prêmio para quem nunca soube ser mais do que um espectador. E Marco Antônio? Antônio levou o que realmente importava, o Oriente, onde o ouro fluía como os rios da Ásia, onde os reinos clientelistas se curvavam como espigas ao vento, onde o Egito, aquele Egito, o celeiro de Roma, a joia de Cleópatra, esperava por um novo mestre. E os assassinos de César? Aqueles nobres sonhadores que achavam que uma facada no Senado bastaria para restaurar a liberdade? Brutus e Cássio descobriram, tarde demais, que a liberdade tem um preço. E o triunvirato veio cobrá-lo. Primeiro veio a proscrição. Não era uma lista. Era uma sentença de morte. Nomes escritos em tábuas de madeira, propriedades confiscadas, cabeças rolando. Centenas. Milhares. Os inimigos de ontem se tornaram os cadáveres de hoje, e seus bens. Um banquete para os três lobos. Otaviano, Antônio e Lépido não apenas herdaram o poder de César. Eles o multiplicaram, regando suas ambições com o sangue dos que ousaram resistir. Depois veio Filipos. 2 exércitos se encontraram na Macedônia, e o mundo conteve a respiração. De um lado Brutus e Cássio, os últimos defensores de uma república que já não existia. Do outro, Antônio e Otaviano, os herdeiros de uma guerra que não terminaria até que um deles caísse. 200.000 lâmina, 200.000 destinos.
E quando a poeira baixou, só restaram os vencedores, e os fantasmas daqueles que preferiram a morte à derrota. Cássio, enganado por notícias falsas, ordenou que seu escravo lhe cravasse a espada no peito. Brutus, o nobre Brutus, o homem que amava Roma mais do que a própria vida, viu seu exército desmoronar e escolheu o mesmo fim. Suicídio não era covardia. Era a última cartada de um jogo que já estava perdido. E assim o triunvirato se tornou um dueto. Lépido, o homem que nunca soube ser mais do que um nome em um acordo, foi afastado com a elegância de um golpe de Estado. Uma acusação aqui, uma traição inventada ali e pronto, o terceiro lobo virou presa. Otaviano e Antônio, agora donos absolutos do império, dividiram o mundo como se fosse um butim de guerra. O Ocidente para um, o Oriente para outro. E para selar a aliança, um casamento. Otávia, a irmã de Otaviano, desposada por Antônio. Sangue unindo sangue, dinheiros unindo dinheiros, ambições unindo ambições. Mas a paz era uma fachada. Porque enquanto Antônio se afogava nos braços de Cleópatra e nos sonhos de um império do Oriente, Otaviano observava e esperava. E em Roma, um homem faminto não precisa de muito para se tornar um deus. Enquanto isso, no mar, um fantasma do passado ressurgia. Sexto Pompeu, o último filho de Pompeu Magno, transformará Sicília em seu reino pessoal. De lá controlava as rotas de grãos que alimentavam Roma, bloqueava os portos, afamava a fome, e ria enquanto o povo clamava por pão e os dois senhores do mundo se olhavam com desconfiança crescente. A guerra não havia terminado, apenas mudará de campo. Mas o pão que Roma tanto desejava não chegava aos lábios dos famintos. A Sicília, essa ilha maldita, havia se tornado o pescoço que estrangulava o império. Sexto Pompeu, com seu sorriso de pirata e sua frota de navios negros, brincava com a fome alheia como um deus cruel brinca com seus devotos. Cada grão de trigo retido era uma faca cravada nas entranhas de Roma. Cada navio afundado, um grito abafado na garganta do povo. Até que a paciência, essa virtude tão romana, se esgotou. Octaviano, o jovem que aprenderá a jogar o jogo do poder com a frieza de um estrategista e a paciência de um lobo à espreita, soube que chegará a hora. Não bastavam pactos, não bastavam palavras doces como mel envenenado. Em 39 a.C., ele e Antônio haviam se abraçado em Misenum, selando um acordo com sorrisos e taças de vinho, enquanto Sexto Pompeu, lá de sua fortaleza siciliana, ria da fragilidade daqueles que se julgavam senhores do mundo. Mas os tratados são como areia. Escorrem entre os dedos quando a maré da ambição sobe. E a maré estava alta. Agripa, aquele gênio que transformava madeira e bronze em máquinas de guerra, foi chamado. O homem que construía portos onde não havia terra firme, que domava o mar como outros dominam cavalos, recebeu uma missão: quebrar o pescoço da Sicília. E ele o fez. Não com magia, não com preces aos deuses, mas com suor, ferro e uma obstinação que só os romanos conheciam. Em 36 a.C., na Batalha de Nauloco, os navios de Sexto Pompeu, orgulhosos, rápidos, temidos, foram esmagados como cascas de noz sob o calcanhar de um gigante. O último filho de Pompeu Magno, aquele que sonhara ser rei do mar, fugiu como um rato ferido, só para encontrar a morte nas areias de Mileto, traído por aqueles que jurara proteger. A Sicília caiu, e com ela, o último suspiro de resistência contra o novo ordem que nascia. Mas a vitória tem um preço. Sempre tem. Lépido, o terceiro homem do triunvirato, aquele que outrora dividira o mundo com Octaviano e Antônio, agora não passava de uma sombra. Seu exército, estacionado na Sicília, olhava para o horizonte e via não um líder, mas um fantasma. Os soldados, esses homens pragmáticos que trocam lealdade por ouro e promessas, desertaram em massa. Não por traição, mas por instinto. O cheiro da vitória vinha de outro lado. Octaviano, com um gesto que era ao mesmo tempo magnânimo e cruel, poupou a vida de Lépido. Tirou-lhe o poder, os títulos, a dignidade, deixando-lhe apenas o manto vazio de Pontifex Maximus, um sacerdote sem altar, um deus sem fiéis. O triunvirato estava morto. Restavam dois. E agora, o verdadeiro jogo começava. Enquanto Octaviano consolidava seu domínio no Ocidente, Antônio, lá no Oriente, tecia seus próprios sonhos de glória. Cleópatra, a rainha do Nilo, não era mais apenas uma aliada, era uma obsessão. Juntos, eles transformaram Alexandria em uma corte que ofuscava Roma, onde o luxo e o poder se misturavam como vinho e veneno. Antônio, o general que outrora marchara ao lado de César, agora se perdia nos braços de uma mulher que prometia lhe dar não apenas um reino, mas um império. Mas Roma não perdoa traidores. E Octaviano, o mestre da propaganda, soube transformar o amor em crime, a ambição em vergonha.
A guerra não era mais uma questão de se, mas de quando. E quando chegasse não seria uma batalha por terras ou ouro. Seria uma luta pela alma de Roma. Eis o momento em que o destino se inclina para um lado, e Roma nunca mais seria a mesma. Cleópatra sonhava com um império unido, onde Alexandria brilharia como o coração de um mundo novo, fundindo o Oriente e o Ocidente sob uma mesma coroa. E Antônio, embriagado por suas promessas, já não via limites. Dividiria o Oriente como um rei, distribuiria reinos como se fossem migalhas de um banquete. Mas Roma não era um reino a ser repartido, era uma águia que só reconhecia um ninho. Octaviano, o estrategista silencioso, observava tudo. Não com a fúria de um general, mas com a precisão de um cirurgião que sabe onde cortar para sangrar o inimigo. E quando as provas caíram em suas mãos, o testamento de Antônio, guardado no sagrado templo das Vestais, onde o general traía Roma ao legar seu poder a uma rainha estrangeira, o Senado não teve escolha. A máscara caiu, Antônio não era mais um romano. Era um tirano oriental, um fantoche de Cleópatra, um homem que trocara a toga pela púrpura dos faraós. A guerra não era mais uma sombra. Era uma tempestade se formando no horizonte. Enquanto Antônio celebrava seu triunfo em Alexandria, como se a glória de derrotar a Armênia pudesse apagar a vergonha de virar as costas a Roma, Octaviano movia suas peças. 40% do Senado já o apoiava. Os veteranos de César, que outrora marchavam com Antônio, agora murmuravam seu nome com desdém. E quando a declaração chegou, foi como um golpe de Gládio, Cleópatra inimiga de Roma. Ptolomeu seu filho com César, um bastardo sem direitos. Antônio, um proscrito. O Oriente e o Ocidente colidiriam. Não em campos distantes, mas no mar. 2 centenas de milhares de homens se preparavam para o abate. 2 frotas, uma com as galeras pesadas do Egito, outra com os navios ágeis de Agripa, se enfrentariam nas águas traidoras de Áxio. Antônio ainda sonhava com a fuga, com romper o bloqueio e levar sua rainha para longe da ira de Roma. Mas o Mediterrâneo não perdoa covardes. E no dia 2 de setembro de 31 a.C., quando o vento soprou contra as velas de Antônio, quando suas naus ficaram presas nas águas mortas do Golfo, quando o fogo de Agripa transformou o mar em um inferno, o general que já fora o braço direito de César entendeu, tarde demais, que não havia escapatória. A batalha não foi perdida por espadas ou estratégia. Foi perdida por um homem que esqueceu de qual lado do mundo pertencia. E quando Cleópatra fugiu, quando suas naus cortaram as águas em direção ao Egito, Antônio a seguiu, não como um comandante, mas como um homem derrotado, arrastado pelo peso de suas próprias escolhas. Roma não precisou persegui-los. O destino já havia escrito o final. Os ventos já não sopravam com a mesma fúria de outrora. As velas, outrora inchadas pelo sopro dos deuses, agora arrastavam-se como almas penadas sobre águas traidoras. Não era a maré que os retardava. Era o destino, tecendo sua teia invisível em torno da frota de Antônio. Cada remada parecia carregar o peso de uma escolha errada, cada onda, o eco de um juramento quebrado. E então veio o fogo. Não foi o acaso que ateou as chamas nos convéses de Antônio, mas a mão implacável de Agripa, o braço direito de Otaviano, que soube transformar o vento em aliado e as labaredas em sentença. Os navios, outrora orgulho de Roma e do Egito, tornaram-se piras funestas iluminando a noite de Áxio. Homens que lutaram lado a lado por anos agora se chocavam em meio ao caos, confundindo amigos com inimigos, lealdades com desespero. Em poucas horas, o que fora uma armada invencível reduziu-se a madeiras carbonizadas boiando sobre um mar de cinzas. Antônio ainda acreditava em um milagre. Ainda sonhava com a glória que lhe escapara em Filipos, com a redenção que Cleópatra lhe prometera entre suspiros e promessas. Mas quando a escuridão caiu sobre o golfo de Imbracia, até ele compreendeu. Os deuses haviam abandonado sua causa. Os remanescentes de sua frota, dispersos como folhas ao vento, rumavam para o único refúgio que lhes restava, o Egito, onde a rainha aguardava, não como uma estrategista, mas como uma mulher que já pressentia o fim. Otaviano não precisou persegui-los. Bastou esperar. E quando a notícia chegou a Alexandria não veio como um trovão, mas como um suspiro longo e inevitável. Antônio, o homem que um dia governara metade do mundo conhecido, o general que desafiara Roma e amara uma rainha, agora se via encurralado entre as paredes de seu próprio palácio. As legiões de Otaviano marchavam sobre a cidade, e o ar pesava com o cheiro de derrota. Não havia mais exércitos para comandar, nem batalhas para travar. Restava apenas a escolha final, e Antônio, como sempre, escolheu o caminho que o ligava a ela. Quando a espada lhe rasgou a carne, dizem que ele não gritou. Dizem que seus últimos pensamentos não foram para Roma, nem para as legiões que traíra, mas para a mulher que 9 dias depois,
Seguiria seu exemplo com a precisão de uma serpente. Cleópatra não se rendia. Cleópatra não pedia clemência. Ela que fora filha de Ptolomeu e amante de César, que governara com astúcia e seduzira com inteligência, preferiu o veneno ao jugo de Otaviano. Um áspide, diz a lenda. Ou talvez apenas o peso de um império que já não lhe pertencia. E assim, com 2 corpos sem vida e um trono vazio, o Egito deixou de ser um reino para tornar-se mais uma província. Os filhos de César e Cleópatra, Cesarião, herdeiro de um nome que nunca poderia carregar, foram apagados como sombras inconvenientes. Fúvia já estava morta há anos, e seus filhos com Antônio, Antilo e Julo Antônio, não viveriam para ver o novo mundo que nascia. Otaviano, que um dia fora um jovem hesitante às sombras de César, agora erguia-se sozinho, sem rivais, sem piedade. Mas não cometeu o erro de seu grande tio. Não se declarou ditador. Não vestiu a púrpura com arrogância. Em vez disso, teceu uma rede tão sutil que Roma nem sequer percebeu quando deixou de ser uma república para tornar-se um império. O Senado ainda se reunia. Os cônsules ainda eram eleitos. As províncias ainda respondiam a governadores. Mas era tudo ilusão, uma dança coreografada onde Otaviano, agora Augusto, puxava os fios. Em janeiro de 27 a.C., o homem que vencera Antônio não se coroou rei. Aceitou, humildemente, 2 títulos, príncipes, o primeiro entre iguais, e Augustus, o ilustre, o sagrado. Um nome que soava como bênção, não como usurpação. E quando os soldados o aclamaram imperator, não foi como um golpe, mas como um direito conquistado. César Augustus. Não um tirano, mas um pai. Não um conquistador, mas um guardião. E Roma, exausta de guerras civis, de proscrições e traições, suspirou aliviada. O império que se ergueu não foi forjado apenas por espadas, mas por uma paz que duraria séculos. As fronteiras se expandiram à Germânia, à Espanha, o Oriente, não como saque, mas como herança. O Egito, outrora reino de faraós, agora alimentava Roma com seu trigo. As estradas se estendiam como veias de um corpo vivo. E Augusto, no alto do Palatino, observava tudo com os olhos de quem sabe que a história não é escrita por generais, mas por quem consegue fazer o mundo acreditar que o futuro é inevitável. Ele não governou como César. Governou melhor, porque enquanto César fora amado e temido, Augusto foi necessário. E quando um homem se torna indispensável, até a república mais orgulhosa curva os joelhos sem perceber que está se ajoelhando. Não foi por acaso que a Galácia, com suas planícies douradas e cidades suspensas entre montanhas, tornou-se mais uma joia na coroa de Roma. O reino de Amintas, último bastião de uma independência que o tempo já havia condenado, caiu não pela espada, mas pela astúcia. Quando ele morreu, em 25 a.C., não houve luto, houve um suspiro de alívio. Augusto não conquistava terras, ele as herdava, como se o destino mesmo as tivesse reservado para suas mãos. E assim a Anatólia, essa ponte entre Oriente e Ocidente, curvou-se sem resistir, porque resistir a quê? A um império que já não era apenas de armas, mas de uma ideia, a de que a ordem era um dom, e a paz, um privilégio. Enquanto isso, no extremo Ocidente, Espanha sangrava. 2 séculos de rebelião, tribos que preferiam a morte à submissão, montanhas que escondiam guerrilheiros como sombras. Mas até as sombras se dissipam ao meio-dia. Em 19 a.C., a última brasida se apagou. Não foi uma vitória, foi uma absorção. Os ibéricos descobriram tarde demais que Roma não os queria escravos, mas cúmplices. E quando as minas de ouro de Las Médulas começaram a brilhar sob o sol, até os mais teimosos entenderam. A resistência era um luxo que ninguém mais podia pagar. O ouro fluía para Roma como sangue novo e Augusto, com um sorriso que não era de triunfo, mas de gratidão, distribuía as migalhas da riqueza como esmolas a uma plebe que, pela primeira vez em décadas, tinha algo a perder. E então veio a Judéia. Herodes, aquele arquiteto de palácios e traições, compreendeu antes de todos que a autonomia era uma moeda que só valia algo se Roma a carimbasse. Quando as águias imperiais pairaram sobre Jerusalém, não foi como invasoras, mas como garantias. E os partas? Os partas, aqueles senhores do deserto que haviam humilhado Crasso em Carrai, exibindo suas águias perdidas como troféus. Augusto não os derrotou. Ele os convenceu. Em 20 a.C., as insígnias roubadas voltaram a Roma, não pela força, mas pela diplomacia, porque até os orgulhosos reis do Oriente sabiam que um império que podia perdoar era mais perigoso do que um que só sabia punir. Mas o verdadeiro gênio de Augusto não estava nos mapas, e sim nos homens. Quando a doença o derrubou em 23 a.C., e os médicos sussurraram que o fim estava próximo, ele não chorou. Pensou. Porque um império não se constrói com músculos, mas com instituições.
E assim, enquanto a febre queimava suas veias, ele reescreveu as regras do jogo. O Senado, aquele corpo orgulhoso e decadente, recebeu de volta suas prerrogativas, quase todas. Augusto manteve apenas o essencial, o tribunato vitalício, aquele poder sagrado de vetar, proteger e, acima de tudo, falar em nome do povo. Como um pai que entrega as chaves da casa ao filho, mas guarda a chave mestra no bolso. E quando Agripa, seu braço direito, morreu, e Marcellus, a esperança da sucessão, seguiu ao túmulo, Augusto não se desesperou. Ele reorganizou, porque um império não pode depender de um só homem nem mesmo dele. A guarda pretoriana nasceu dessa necessidade, não um exército mas uma promessa. 9 coortes de lealdade inquebrantável, juramentadas não a Roma, mas ao príncipe. E se alguém ousasse questionar? Bem, em 21 a.C., um tal de Scipio tentou. Sua conspiração durou menos que um suspiro. Roma, entretanto, apodrecia por dentro. As ruas fediam a esgoto e ambição, os incêndios devoravam insulas como velas e a plebe, espremida entre a fome e a revolta, olhava para o Capitólio com ódio. Augusto viu isso e agiu. Não com discursos, mas com tijolos. A primeira polícia profissional, os vigiles, surgiu para apagar não só as chamas, mas o caos. As legiões de desempregados foram transformadas em operários, e as pedras que pavimentaram o fórum não foram apenas um chão, foram um pacto. Dei-vos uma cidade de mármore, diria mais tarde, mas a verdade era mais cruel e mais bela, ele lhes deu uma cidade que funcionava. E o dinheiro? Ah, o dinheiro! Augusto entendeu o que nenhum general antes dele havia compreendido. O império não se sustenta com saque, mas com sistema. As províncias senatoriais, aquelas relíquias de uma república morta, foram deixadas para os aristocratas brincarem de governar. As províncias imperiais Egito, a joia negra do Nilo, a Síria, a Gália, essas, ele guardou para si. Não por ganância, mas por eficiência. Porque um procurador leal, um homem da ordem equestre, extraía mais riqueza com uma caneta do que um legado senatorial com uma legião. E assim, enquanto o Senado debatia leis que ninguém lia, Augusto construía algo muito mais duradouro, um mecanismo. Um império que não dependia de heróis, mas de engrenagens. Um sistema tão perfeito que 2 séculos depois ainda funcionaria, mesmo quando os homens que o herdassem já tivessem esquecido por que ele fora criado. Porque Augusto não governou para si, governou para a eternidade. E a eternidade, como ele bem sabia, não pertence aos deuses, pertence aos que sabem fazer os homens acreditarem nela. Não era apenas sobre cobrar tributos, era sobre transformar o caos em ordem. Augusto não via as províncias como territórios conquistados, mas como veias de um mesmo corpo. E um corpo precisa de sangue para viver. Então ele criou um sistema, não um imposto mas um pacto. Não uma extração, mas um fluxo. As terras férteis da Gália, as rotas comerciais da Síria, as minas da Espanha, tudo foi integrado em uma rede tão precisa que pela primeira vez, o império respirava como um só. Não por acaso mas por design. E que design! Estradas que cortavam montanhas como se fossem veias de mármore, estações de relevo onde cavalos frescos aguardavam para levar mensagens a uma velocidade que o mundo nunca vira. Imagine, um despacho de Roma chegando às fronteiras da Germânia em dias, não semanas. Um exército que se movia como um único punho, uma administração que respondia antes mesmo que o problema se tornasse crise. Augusto não inventou a logística, ele a elevou à arte. E sem querer, inventou o futuro. Porque quando Luís XIV, séculos depois, sonhava com o absolutismo, ele não sabia que já estava seguindo o manual de um homem que havia morrido há quase 2 milênios. Mas não era só de pedra e números que se fazia um império. Augusto entendia algo mais profundo, que o poder verdadeiro não se mede em denários, mas em sonhos. E assim, enquanto seus engenheiros traçavam aquedutos, ele tecia outra coisa, uma cultura, uma identidade. Poetas como Horácio, que transformavam versos em colunas de um templo invisível, onde a romanidade era celebrada como religião. Ovídio, que em Metamorfoses fundiu o mito grego ao gênio latino até que ninguém mais soubesse onde um terminava e outro começava. Ou em Ars Amatoria, onde o amor não era um capricho, mas uma arte, assim como governar. E Lívio, que em Ab Urbe Condita não escrevia história, esculpia o passado para justificar o presente. Porque um império não precisa apenas de leis, precisa de lendas. E que lendas? Virgílio, o Campônio de Mântua, deu a Roma seu épico nacional. Eneida não era um poema, era um destino. Nele Enéas não fugia de Troia, carregava Troia nas costas como um fardo sagrado, até que ela renascesse como Roma. Augusto não patrocinava artistas, ele os armava. Porque sabia que um verso bem colocado valia mais que uma legião.
E quando Maicenas, seu braço direito nas sombras, orquestrava esse coro de vozes, não estava criando entretenimento, estava forjando a alma de um povo. Mas até os deuses têm suas sombras. E Augusto, que tanto falava em ordem, conhecia bem o preço do controle. Suas 3 esposas foram peças em um tabuleiro onde o amor era moeda de troca. Cláudia, a primeira, durou o tempo de uma aliança política. Escribonia, a segunda, deu-lhe Júlia, sua única filha legítima, no mesmo dia em que foi descartada. Porque até a paternidade para Augusto era cálculo. Júlia, a herdeira, seria seu maior trunfo e sua maior decepção. Seu sangue, mas também sua fraqueza. Porque até os imperadores têm filhos que os traem. E no entanto, quando se olha para o Fórum de Augusto hoje, não se vê ruínas, se vê um manifesto. O templo de Marte Vingador não era um santuário, era uma promessa. O altar da paz, uma mentira necessária. E o mausoléu, onde ele descansaria ao lado dos Júlio Cláudios, não era um túmulo, mas um aviso, isto é o que dura. Porque Augusto não construía para si, construía para a ideia de Roma. Uma ideia tão poderosa que séculos depois arquitetos como Brunelleschi ainda se curvariam diante dela, ergueriam cúpulas inspiradas em seus princípios, e fariam de Florença um eco distante do que um dia fora o Palatino. Ele não governou um império. Governou a memória do que um império poderia ser. E isso, mais que mármore ou ouro, é o que nenhum tempo apaga. Mas a história não se escreve apenas com mármore e fronteiras. Ela se tece também com escolhas, e nenhuma foi tão deliberada, tão calculada quanto a de Augusto quando se tratava de perpetuar seu legado. Porque um império não é feito só de terras conquistadas, é feito de sangue, de nomes, de herdeiros que carreguem adiante o peso de uma ideia. E foi assim que Otaviano, o homem que se tornaria Augusto, encontrou Lívia Drúxila. Não foi um encontro casual, como os poetas gostariam de pintar. Foi estratégia. Foi destino forjado a golpes de ambição e precisão. Ela, então casada com Tibério Cláudio Nero, já era mãe de 2 filhos, o pequeno Tibério e Druso, quando o futuro príncipe a viu. E viu nela não apenas uma mulher, mas uma peça-chave. Uma aliada. Uma rainha sem coroa para um jogo que ainda estava por começar. O divórcio veio rápido, quase tão rápido quanto o casamento que se seguiu, em 37 a.C. Não houve cerimônia discreta, houve um anúncio. Um sinal. Roma entenderia mais tarde que aquele não era um casamento, era uma aliança. E que aliança? Porque Lívia não seria apenas a esposa, seria a arquiteta silenciosa do futuro. Enquanto Augusto moldava o império com leis e legiões, ela tecia as linhas da sucessão com uma paciência que só as mulheres que entendem o poder de verdade possuem. Os anos passaram, e do ventre de Lívia não nasceram herdeiros para Augusto. Mas que importância tinha isso? O sangue não era tudo. A adoção, a lealdade, a manipulação sutil dos destinos, isso sim, isso era poder. E Lívia sabia jogar. Primeiro veio Agripa, o general, o amigo, o homem que mais que qualquer outro entendia que Roma não era um trono, mas uma máquina. Augusto o escolheu não por afeto, mas por cálculo. Agripa era capaz. E quando casou sua filha Júlia com ele não foi romance, foi política. Daquela união nasceram 5 crianças, 5 peças no tabuleiro. Gaius e Lúcio, os netos prediletos, foram adotados por Augusto, elevados à condição de herdeiros. Roma os viu crescer, os viu ser preparados. E então, como um golpe do destino, ou seria do acaso? Ambos morreram jovens. Um em 2 depois de Cristo, outro em 4 depois de Cristo. 2 funerais, 2 caixões vazios onde deveria estar o futuro. Os sussurros começaram. Lívia, diziam alguns, tinha mãos muito hábeis para deixar venenos ao alcance. Outros murmuravam sobre a ambição de Tibério, seu filho, que aguardava nas sombras. Mas Augusto, o mestre da dissimulação, não acusou. Não poderia. Porque no fundo ele sabia, a sucessão nunca fora sobre merecimento. Era sobre sobrevivência. E Tibério, o filho de Lívia, era o último homem em pé. Enquanto isso, as fronteiras do império não paravam de se expandir. A Ibéria finalmente domada. O Ilírico esmagado após a grande revolta de 6 depois de Cristo, quando os bárbaros das montanhas ousaram desafiar Roma e aprenderam, a custo de sangue, o preço da insubordinação. A Trácia incorporada. A Judéia, transformada em província após décadas de jogo duplo com Herodes. Cada vitória era um tijolo a mais no muro que Augusto erguia em torno de seu legado. Mas havia um lugar que o obsedava, a Germânia. Júlio César sonhara com ela. Augusto jurara conquistá-la. E por um momento pareceu possível. As legiões avançaram além do Reno, estabeleceram colônias, como a colônia Cláudia Agrippinense I, que um dia seria colônia.
Germânicos, o jovem e brilhante sobrinho-neto, liderava a campanha com um fervor que lembrava os antigos heróis. Por um instante, Roma acreditou que a floresta germânica se curvaria, que o império se estenderia até onde os deuses permitissem. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. O sonho de Roma esbarrou na densidade sombria da floresta de Teutoburgo. Ali, entre carvalhos centenários e neblinas traiçoeiras, o destino teceu sua armadilha. Era setembro do ano 9 depois de Cristo, e Públio Quintílio Varo, governador da Germânia, marchava confiante com 3 legões, 17, 18 e 19, rumo ao que julgava ser uma região pacificada. Os germânicos, afinal, não eram mais inimigos, mas aliados. Ou assim parecia. Armino, o jovem chefe querusco, era a prova viva dessa ilusão. Educado em Roma, agraciado com a cidadania, vestido com a toga dos patrícios, ele falava latim com a elegância de um senador e jurava lealdade ao império. Varo confiava nele. Como não confiar? Armino era o símbolo perfeito da paz romana, o bárbaro civilizado, o inimigo convertido em irmão. Mas sob a máscara de submissão, ardia um ódio antigo, o ódio de um povo que nunca se curvara de verdade. Quando as legiões adentraram a floresta, a armadilha se fechou. Os germânicos emergiram das sombras como lobos famintos. Não havia linha de frente nem batalha ordenada, apenas o caos de emboscadas, flechas cortando o ar, gritos abafados pela espessura das árvores. Os romanos, pesados com suas armaduras, afundavam no lodaçal enquanto os bárbaros, ágeis e conhecedores do terreno, os dizimavam sem piedade. Varo, compreendendo a magnitude do desastre, cravou sua própria espada no peito. Melhor a morte pela própria mão do que a humilhação de ser capturado por aqueles a quem chamara de aliados. 3 legiões, 15.000 homens, foram aniquiladas em 3 dias. As águias, símbolos sagrados de Roma, foram arrancadas dos estandartes e profanadas. A notícia chegou ao Palatino como um golpe de adaga. Augusto, o homem que sonhara com um império sem limites, bateu a cabeça contra as paredes do palácio, gritando: Quintílio Varo, devolve-me minhas legiões. Mas era tarde. A Germânia permaneceria livre. O Reno e não o Elba seria a fronteira. E o nome de Armino Hermann, o homem do exército, como o chamariam mais tarde, entraria para a lenda como o libertador de seu povo. A derrota em Teutoburgo não foi apenas militar. Foi um golpe no mito da invencibilidade romana. Augusto, o envelhecido e doente, compreendeu que o império tinha limites. Não mais expansões ambiciosas, não mais sonhos de conquista além do Reno. Em seu lugar surgiria uma estratégia nova: consolidar o que já se tinha, fortificar as fronteiras, garantir a paz dentro dos domínios. O velho general que outrora bradara Mare Nostrum ao Mediterrâneo, agora olhava para o mapa com olhos de estadista. A Pax Romana não seria construída pela espada, mas pela ordem, pelas estradas, pelas leis. E assim, quando Augusto morreu em 14 depois de Cristo, aos 75 anos, deixava um legado paradoxal. Não era mais o jovem Otaviano, o vingador de César, o conquistador implacável. Era o Pater Patriae, o pai da pátria, o arquiteto de um sistema que duraria séculos. Seu sucessor, Tibério, não herdaria um império em expansão, mas um mecanismo bem oleado, um estado onde o poder, embora disfarçado de república, concentrava-se nas mãos de um só. Os senadores ainda debatiam, os cônsules ainda eram eleitos, mas todos sabiam, Roma era, agora, um império de fato. E o Senado, uma cortina de fumaça. Tibério, o homem que Augusto escolhera a contragosto, governaria com mão de ferro e coração de gelo. Distante, desconfiado, mais à vontade na ilha de Capri do que nos salões do poder, ele deixaria a administração nas mãos de Sejano, seu prefeito do pretório, até que a desconfiança, esse traço indelével dos Júlio Cláudios, o levasse a ordenar a execução do próprio protegido. Seu reinado seria marcado pela eficiência sombria, as fronteiras seguras, as finanças estáveis, a oposição silenciada. Mas a sombra de Augusto era longa demais. Roma não queria um administrador frio. Queria um deus. E então veio Calígula, o neto querido de Augusto, o menino que os soldados chamavam carinhosamente de Calíga e por suas sandálias minúsculas. Subiu ao trono em 37 depois de Cristo, amado pelo povo. Nos primeiros meses foi um príncipe generoso, um imperador que distribuía ouro às multidões e organizava espetáculos grandiosos. Mas a loucura, ou a genialidade perversa, ninguém soube dizer ao certo. Logo se revelou. Ele nomeou seu cavalo cônsul. Declarou guerra a Netuno. Exigiu que os senadores o adorassem como um deus vivo. E quando o tesouro se esvaziou, sua crueldade não conheceu limites. Que odeiem, contanto que temam, teria dito, ecoando a filosofia de seu antepassado. Mas o medo tem prazo de validade.
Em 41 d.C., depois de apenas 4 anos de reinado, Calígula foi assassinado por sua própria guarda. 30 golpes de espada puseram fim ao pesadelo. E Roma mais uma vez respirou aliviada. Mas o império não era um navio que pudesse ser governado por qualquer capitão. A dinâmica do poder, tão cuidadosamente orquestrada por Augusto, exigia um equilíbrio impossível, força suficiente para controlar, mas não tanta a ponto de provocar revolta, carisma para seduzir as massas, mas não ao ponto de despertar inveja nos poderosos. E foi nesse vácuo que Cláudio, o coxo, o gago, o homem que a própria família considerava um idiota, ascendeu ao trono. Ninguém esperava a grandeza dele. Mas Cláudio, o subestimado, revelar-se-ia um dos maiores administradores que Roma já tivera. Expandiu o império com a conquista da Britânia. Reformou o sistema judicial. Construiu aquedutos, portos, estradas. E, acima de tudo, provou que a competência, não o sangue ou o carisma, poderia ser a moeda mais valiosa do poder. Os historiadores como Tácito o ridicularizariam mais tarde, pintando-o como um fantoche nas mãos de suas esposas Messalina, a ninfomaníaca, e Agripina, a ambiciosa. Mas a verdade era mais simples: Cláudio governou. E governou bem. Até que em 54 d.C., uma taça de cogumelos envenenados pôs fim à sua vida. Sua última esposa, Agripina, assegurara que o próximo imperador seria seu filho, Nero. E com Nero, a dinastia Júlio-Cláudia arderia em chamas. Nero não era um homem comum com ambições triviais. Era o produto final de uma dinastia forjada no sangue, na traição e na genialidade política, um herdeiro que, ao subir ao trono, já carregava nos ombros o peso de um império cansado de guerras e o legado de um nome que o mundo jamais esqueceria. Os anos que precederam sua ascensão haviam sido um turbilhão de violência. A República, outrora orgulhosa, já não passava de uma sombra de si mesma, dilacerada por conflitos que pareciam não ter fim. As guerras civis entre César e Pompeu, depois entre Otaviano e Marco Antônio, haviam deixado cicatrizes profundas. O Oriente Médio fervilhava em revoltas. A Germânia era um campo de batalha onde dezenas de milhares de legionários encontravam a morte em nome de uma fronteira que nunca parecia suficiente. E Roma? Roma sangrava. Até que Augusto chegou. Não por acaso, mas por design. Depois de décadas de caos, ele ergueu, sobre os escombros da República, algo novo. Não mais um sistema à mercê de generais ambiciosos ou de senadores corruptos, mas um império. Um império onde a ordem não era um ideal distante, mas uma realidade tangível. As legiões, antes dispersas em lealdades conflitantes, agora marchavam sob um único estandarte. As províncias, outrora saqueadas por procônsules gananciosos, passaram a ser administradas com uma eficiência que o mundo antigo jamais vira. E Roma? Roma respirou. Foi uma transformação tão profunda que até a geografia se curvou à sua visão. Augusto não apenas estabilizou as fronteiras, ele as redefiniu. O Reno, com suas águas traiçoeiras e florestas impenetráveis, tornou-se um limite natural, uma barreira não apenas física, mas psicológica. Além daquele rio, começava o desconhecido, o território dos bárbaros. Dentro dele, porém, reinava a Pax Romana. Uma paz tão sólida que, pela primeira vez em séculos, os comerciantes podiam viajar de Espanha à Síria sem temer salteadores ou guerras locais. Os poetas, como Virgílio, cantavam um novo tempo de ouro. Os arquitetos erguiam fóruns e aquedutos que ainda hoje desafiam o tempo. E o povo? O povo, finalmente, tinha pão e espetáculos, mas, acima de tudo, tinha esperança. Não foi por acaso que os sucessores de Augusto herdaram um império não apenas intacto, mas próspero. Os antoninos no século II levariam essa estabilidade a seu ápice, transformando o Mediterrâneo em um lago romano, onde as mercadorias fluíam tão livremente quanto as ideias. Mas tudo isso começou com ele, o homem que, com mão de ferro revestida de veludo, enterrou a República moribunda e plantou as sementes de um império que duraria séculos. Claro, alguns o chamariam de tirano, outros de salvador. A verdade? Augusto não se importava com os rótulos. Ele sabia que a história não é escrita por aqueles que hesitam, mas por aqueles que agem. E quando o último suspiro da República se apagou sob seus pés, ele não olhou para trás. Em vez disso, ergueu os olhos para o futuro e disse em silêncio ao mundo: agora, isto é Roma. E o mundo ouviu.